Seja bem-vindo novamente a esse canal e eu quero deixar 3 palavras aleatórias para você: usurpadora, espelho e biblioteca. O que isso tem a ver com seus filhos? Fique até o final e você vai descobrir. E hoje, nesse vídeo, o texto base é Lucas, capítulo 14, versículo 28, que diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E o primeiro conselho que nós vemos aqui é: se assente. Quando nós queremos uma mudança, uma melhora nos nossos relacionamentos, toda mudança primeiro acontece aqui. Então, neste momento, neste vídeo, sente, se acalme, assista até o final, para que você possa absorver todos os conselhos que tem aqui. Quando nós falamos de sentar, nós dizemos sobre refletir, observar, e algo muito lindo que a palavra nos diz é que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu sei que tem muitas mulheres que não gostam desse versículo, mas calma, espere. Com certeza, o Pai não está nos chamando para construir uma casa física como um pedreiro, mas Ele está falando sobre construir relacionamentos, porque um lar não é aonde a gente mora. Um lar é o relacionamento que temos uns com os outros. Mas além de falar de relacionamento, ela também está falando sobre construir pessoas. Afinal de contas, nós somos a morada do Espírito Santo. Então agora pense que você vai construir, vai edificar uma casa. Antes de edificar uma casa, você precisa primeiro verificar o terreno. Qual o tamanho desse terreno? Será que nesse terreno eu construo uma casa grande? Para que você não venha ter um sonho irreal. Então, falando sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos, a primeira coisa é sentar e observar. Espera só um pouquinho, espera rapidinho, deixa eu só te pedir um favor antes de continuar esse vídeo. Como você pode perceber bem aqui embaixo, em algum lugar, esse canal é novo e eu gostaria de pedir a você para se inscrever. Me ajude a alcançar os 100 inscritos. O que eu quero com este canal é ampliar aquilo que eu tenho feito há mais de 10 anos, que é acompanhar e aconselhar mulheres. Então, peço sua ajuda, que você possa se inscrever e depois, no final, compartilhar esse vídeo com outras mulheres para que a nossa comunidade cresça e a gente possa trocar muitas experiências de vida, testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado e agora continue com o nosso vídeo. Porque há muitos detalhes que fazem a diferença nessa relação. O primeiro que eu quero pontuar para você é que entre você e seu filho há um grande intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, muitas mudanças aconteceram. E às vezes a gente não consegue se comunicar com os nossos filhos justamente por causa dessa mudança. Eles estão vivendo em um outro tempo. E aí, alguns exemplos simples é que na nossa época, quando a gente queria se entreter, você provavelmente assistiu alguma novela mexicana. E de novela mexicana nós temos uma coleção. Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, Rubi. Teve uma novela aí que eu nunca entendi porque tinha esse nome, Café com Aroma de Mulher. Talvez você seja um pouco mais nova e aí seja da época dos rebeldes, mas todo mundo lembra de Carrossel e Chiquititas. Na nossa época eram essas as novelas. Hoje não. Hoje não tem novela mexicana. Hoje o entretenimento do momento se chama dorama. Que são as novelas coreanas. Na verdade, não são novelas, são séries coreanas. Dentre eles, talvez você ou seu filho já assistiram Beleza Verdadeira, O Rei de Porcelana, Pousando no Amor. E olha, recentemente eu fui assistir um dorama com a minha filha e eu vou te falar que não é fácil, não. Pensa num desafio, porque eles se parecem muito, para mim, né? Mas minha filha, esse não é aquele? Não, mãe, esse é outro. E é difícil os nomes, o nome dos personagens. Xin Lan Chun, Shan Lan Lin, Pikachu. Não, Pikachu não, era desenho. É difícil. Na minha época era muito mais fácil, era Carlos Eduardo.
Maria. Meu Deus, acabei esquecendo a top das novelas mexicanas, a usurpadora. Quem não se lembra? Carlos Daniel! Né? Na nossa época era muito diferente. E aí, como teve essa mudança no entretenimento, também houveram mudanças nos padrões de beleza. Eu, por exemplo, quando era adolescente, eu dizia, ai, fulano é bonito, igual Brad Pitt, igual Leonardo DiCaprio. Hoje o padrão de beleza é outro. E agora falar o nome desses meninos que é difícil, né? Deus me ajude. Cha Eun-ho. Se seu filho estiver aí perto, ele vai rir da minha cara. Choi ou Silk. Eu acho que eu falei tudo errado, mas é mais ou menos isso. As músicas, naquela época, a referência era norte-americana. Backstreet Boys. Hoje é BTS. Tudo mudou. Tudo hoje é muito rápido, inclusive o acesso às informações. Quando nós gostaríamos de ter uma resposta, por exemplo, ai mãe, da onde nascem os bebês? Se a gente quisesse essa resposta e a mãe não quisesse dar, a gente tinha que sair de casa, ir na biblioteca, pegar um livro, pesquisar, ler. E hoje está tudo na mão, em um celular. Se o teu filho te fizer uma pergunta e você não der a resposta, ele simplesmente pega o celular, ele não precisa nem saber escrever. Ele aperta lá no microfone e fala, como nascem os bebês. Só que o Google, ele não tem filtro. Ele vai dar para o seu filho a resposta que ele quiser. E é aí que mora o perigo. Então, o conselho que eu te dou, diante das dúvidas dos seus filhos, responda. Dê você a resposta. Mas uma dica de ouro é, antes de falar a resposta, procure saber o que ele já sabe. A minha filha, ela tinha uns 6 anos e um dia ela me perguntou assim, mãe, o que é abuso? Meu Deus do céu. Parei assim, congelei. Aí me lembrei, opa, peraí, deixa eu perguntar para ela onde foi que ela ouviu essa palavra. Eu disse para ela, meu amor, você ouviu essa palavra onde? Ela disse assim, mãe, eu vi essa palavra no supermercado. Uma mulher perguntou o preço de um produto e aí o rapaz respondeu, ah, é tanto. E aí ela ficou brava e disse, isso é um abuso. Já pensou se eu parto simplesmente da minha ideia, da minha concepção do que era abuso e respondo? Uma que eu não daria a resposta que ela estava pedindo e outra que eu ia entregar algo muito pesado para a idade dela, pensando outra coisa, que ela estava perguntando outra coisa. Então, todas as vezes que seu filho trouxer um questionamento, responda. Não diga, depois a gente conversa sobre isso aí. Isso aí não é da tua conta. Não faça isso, porque você coloca ele em risco de procurar informação em outro lugar. E você sabe que quando a gente quer uma resposta, a gente pergunta para colega, pergunta para amigo, pergunta para professor. Então, o melhor é que ele ouça de você, porque você vai estabelecer os filtros e vai construindo de acordo com a idade, com a capacidade, em um diálogo, uma resposta segura para ele. O segundo conselho é calcula. Uma pergunta: o que é que você planeja para o futuro dos seus filhos? Quando você olha para os seus filhos, o que você imagina, o que você deseja que ele seja no futuro? Não estou dizendo aqui de profissão, não estou dizendo de recurso financeiro, mas estou dizendo de caráter, estou dizendo de fé, e isso é importante. A Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Então a flecha, ela é direcionada pelo guerreiro. O guerreiro, que sou eu e é você, somos nós quem damos a direção e o alvo, a velocidade. Somos nós que dizemos para os nossos filhos, é lá que você vai chegar. Os nossos filhos estão carentes de alguém que diga para eles o que é para ser feito. Afinal de contas, eles não têm a experiência que nós temos. Mas, se nós nos calarmos, o mundo vai dar a direção. Então, eu, por exemplo, algo que eu quero muito que os meus filhos continuem tendo é amor. Amor a Jesus, amor à palavra e amor à igreja. E eu desejo muito isso, porque na eternidade eu quero encontrá-los. Então, desde sempre, eu os ensino a orar,
eu cobro diariamente a leitura da palavra, porque cobro que vão para a escola, então também vou cobrar que leiam a Bíblia. Isso é importantíssimo. Sobre a igreja, eu não falo mal da igreja para eles, mas quando aparece algum problema, porque vai aparecer, eu não dou a resposta que é para eles saírem da igreja. Eu dou a resposta que é para a gente solucionar o problema, porque essa é a direção que eu quero para eles. Desde sempre também, eu queria muito que a minha filha gostasse de ler. Então, desde pequena, eu sempre dei livrinhos para ela e fui criando essa cultura sobre a vida da minha filha. Então, você precisa calcular o que eu quero, como eu vou chegar lá. Mas, além de direcionar com as suas palavras, você precisa saber que o seu exemplo fala muito alto. Vamos lá. A palavra de Deus em 1 Pedro 5,3 diz assim: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Eu me lembro de uma fase que a minha filha estava gritando muito. E eu comecei a orar e eu falei: Senhor, o que está acontecendo com essa menina? Por que essa menina está gritando tanto, pai? E aí, um belo dia, eu fui dar banho nela e ela fez alguma coisa e eu gritei. Eu gritei em cima dela. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo me disse: tá aí a sua resposta. O que a sua filha tem feito é simplesmente repetir o seu comportamento. Então, olhar para os nossos filhos, muitas vezes é olhar para nós. Então, nós somos um espelho para os nossos filhos. E talvez toda essa raiva só esteja revelando a forma como nós também temos tratado a eles e tratado o nosso marido. Talvez todo esse tempo que ele passe ali, esse excesso no celular, também reflita esse comportamento que você tem tido. Você também tem passado muito tempo no celular. E é difícil você dizer para um adolescente que ele tem que ler quando você não gosta de ler nada. Na alimentação é a mesma coisa. Não dá para dizer come salada se eu não como e nem faço salada. Nós somos um exemplo. Nós precisamos ensinar, guiar os nossos filhos, não como dominadores. Faz ou tu vai apanhar, ou faz tu isso, faz tal, faz. Não. Nós precisamos guiá-los pelo exemplo. E o terceiro conselho é: celebre. Qual homem que então se assenta, calcula, para ver se tem condições, depois não constrói a torre. Quando a gente constrói algo que vê pronto, a gente se alegra. E é isso que você precisa fazer. Eu sei que há muitas coisas na vida do seu filho que ainda precisam ser edificadas, que precisam ser construídas, mas você tem uma escolha: ou se frustrar com as suas expectativas, ou celebrar a sua realidade. Decida hoje sepultar o ideal e celebrar o real, porque o teu filho precisa de você para agora. Abrace. Abrace, ainda que as notas não sejam aquelas que você esperava. Abrace, ainda que o comportamento ainda seja agressivo e rebelde. Abrace, apesar das escolhas que refletem a imaturidade de alguém que não tem a mesma experiência de vida que você tem. Abrace, traga para perto, porque quanto mais perto estiver, menos você vai ter que gritar. E abrace. Sabe por quê? Porque um dia nós fomos abraçadas pelo amor do Senhor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou apesar dos nossos erros, apesar das nossas escolhas, apesar das nossas falhas. Ele nos amou primeiro e continua nos amando ainda hoje, mesmo diante de tantas coisas que já fizemos. E se Ele pode nos amar, nós também podemos amar. Até porque foi Ele quem nos mandou. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Sabe, às vezes a gente faz crescer tanto os defeitos, tudo aquilo que você foca cresce. Esqueça um pouco os defeitos. Quais são as habilidades, quais são as qualidades do seu filho?
Assim que esse vídeo terminar, que você traga ele para perto e o abrace. Se assente, calcule e celebre. Compartilhe esse vídeo com outras mães que estejam passando o mesmo que você ou com outras mulheres que também possam somar aqui na nossa comunidade. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo.